Olá, meus alunos, minhas alunas, queridos e queridas, como vocês estão? Tudo bem? Então, para aqui, quem não me conhece, eu sou o Pastor Wagner, professor de teologia. Hoje nós estaremos aí falando sobre arqueologia bíblica, ok? E dando continuidade à aula 1. Nós estamos aqui para falarmos sobre a teoria da evolução, ok? E sendo que essa teoria ela sofreu, né, algumas mudanças decorrente do que a ciência ela tem sofrido mutações, ok? Então a gente não tem como cientificamente muitas vezes comprovar determinados fatos, e essa mutação ela tem trazido muitas controvérsias entre alguns teóricos, né, pesquisadores. Então, hoje nós vamos estar falando para vocês sobre essa questão, né, de que a evolução, alguns acreditam que se originou do macaco, outros, né, pesquisadores já fizeram outras descobertas. Então, nós vamos estar falando aqui, né, para que você possa vir a entender, né, quais são os verdadeiros planos de Deus relacionado à vida, né, de cada um de nós, né, ao menos a visão que nós temos, biblicamente falando, né, a gente entende que essas teorias são teorias vãs, teorias vagas, suposições, tá ok? Mas que nós também não podemos contestar muitas descobertas que a ciência tem feito. Mas como hoje nós vamos estar falando sobre os ataques, né, também que o evolucionismo ele obteve, né, decorrente dessas controvérsias que aconteceram, tá? Nós vamos estar aqui passando algumas informações. Bom, nós temos aqui o nosso livro, né, o livro aqui do Instituto das Aulas Presenciais, e nós vamos estar lendo para você e dissecando, né, essa matéria, que é uma matéria muito interessante, arqueologia bíblica, é algo assim que traz muito um conceito, traz um entendimento muito vasto, né, acerca da criação, e a gente vislumbra, né, o melhor de Deus para a vida de cada um de nós. Vamos lá. Aqueles que apoiam a teoria da evolução acham que a evolução é uma ocorrência real, ou seja, uma realidade, ok? Uma verdade. Mas será mesmo? É uma pergunta. A guisa de ilustração, cria-se certa vez que a Terra era plana. Atualmente acredita-se que a Terra tem a forma ovoide. Antes acreditava-se que o Sol girava em torno da Terra. Atualmente acreditamos que a Terra gira em torno numa órbita em torno do Sol. Muitas coisas que outrora eram apenas teorias, debates, foram contestadas pela ciência moderna. E é exatamente o que vem ocorrendo com a teoria da evolução. Muitos cientistas discordam entre si com respeito à evolução. A teoria da evolução está dividida entre os próprios cientistas. A princípio, acreditavam que o homem era um macaco evoluído. Dizia que o homem da caverna, antes de morar em cavernas, vivia pendurado nos galhos das árvores, e por isso tinha os braços finos e rabo para pular de galho em galho. Das árvores, o macaco veio habitar em cavernas, refugiando-se do sereno e da chuva. De tanto entrar em caverna, o macaco começou a andar encurvado. De tanto sentar, o macaco perdeu o rabo. E por não estar mais exposto ao tempo, ele também perdeu o pelo, e assim tornou-se homem que hoje somos. O que é curioso é que desde que o livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, foi publicado em 1859, vários aspectos dessa teoria passaram a ser motivo de considerável discordância, mesmo entre cientistas renomados. Hoje em dia, tal disputa é mais acirrada do que nunca, e é esclarecedor considerar o que dizem sobre o assunto os próprios defensores da evolução. Então, a gente, através, né,
desse conceito, né, de que o homem antes ele ficava pulando em árvores, né, era como um macaco, tinha rabo, né, os braços eram finos, e depois que foi para a caverna e começou a sentar, perdeu o rabo, depois que parou de ficar aparecendo pegando sol, os pelos caíram. Então, isso aí são conceitos, né, que a gente pode observar aqui, que existem discordâncias. Porque como nós estamos falando sobre essa questão da antropologia bíblica, nós vemos, né, que a palavra de Deus ela é muito clara, que o homem ele não veio do macaco, ok? O homem não veio do macaco. Então a palavra de Deus ela declara que o homem ele veio do pó da terra. Deus pegou o barro, moldou o barro e do barro ele fez um boneco e desse boneco diz a palavra que o Senhor soprou nas narinas o fôlego de vida. Então o homem, segundo essa teoria, por isso, né, que a gente vamos pegar um adendo aqui, por isso que a ciência ela tem essas controvérsias. Elas têm os cientistas, eles discordam um dos outros, né? Existe sempre a modernidade, então a modernidade ela vai trazendo essas transformações, vem trazendo novidade, vem trazendo novas descobertas e por isso é que há essas discordâncias. Então, para se explicar, né, a criação do homem, nada melhor do que a gente pegar a palavra de Deus e buscarmos dentro da palavra de Deus, ok? Porque dentro da palavra do Senhor é que nós vamos ver realmente tudo aquilo que é realizado, tudo aquilo que é feito. Então, é inaceitável, inadmissível, porque a gente observa determinadas situações que se o homem ele realmente tivesse vindo do macaco, tá? Não haveria mais macaco na Terra, correto? Então a gente vai ver mais à frente alguns conceitos que existem dessas mudanças, dessa teoria da evolução, tá? Nós estamos hoje na aula 2 e 3, vamos estar falando sobre a aula 2 e 3. Então, na aula 4, 5, nós vamos estar aí explicando, falando sobre essa teoria, né? Porque nós não vamos estender muitas gravações, tá ok? Mas a gente entende, tá, que já, isso, inclusive, já é comprovado cientificamente que na nossa pele existe substâncias da terra, do barro, tá? Então, quando a gente fala sobre essa teoria da evolução, que o homem veio do macaco, tá? É muito subjetivo, é muito subjetivo, tá? Por que que é subjetivo? Porque a gente vê, né, quando você faz uma dissecação, você vê o cérebro humano, tá? Porque na forma embrionária, né, você observa que na forma embrionária o homem ele é muito parecido, né? Os fetos, né, a forma embrionária do ser humano é parecida com dos animais. É tudo igual. Depois que começa a crescer, que a gente vai vendo, né? As diferenciações, como é aquela diferença, tá? Deus, ele nos deu uma alma, né? Ele dá-se a palavra que ele nos deu a alma vivente. O homem, ele tem a capacidade de pensar. O homem tem os sentidos emocionais, né? As vontades, os sentimentos. O animal não. O homem, ele é racional. O animal, ele age através de instinto. Ele age por impulso, tá? Então, o animal, quando ele mata um outro animal, ele mata para se alimentar, ok? Ele mata para se alimentar. Já o homem é diferente. O homem, às vezes, ele mata por vingança, por prazer, né? Então, a gente precisa entender, tá, que existe uma diferença muito grande entre o ser humano e os animais. E os macacos, eles ainda continuam como animais, tá? Então, o instinto animal de um chimpanzé, de um gorila, não é, né? A gente não pode comparar com o instinto de um homem, ok? Então, a gente vê aqui, através desse livro, né, que é A Origem das Espécies, de Darwin,
ok? Darwin também foi um grande pesquisador, um grande cientista. Então, a gente precisa entender, tá, que essa lei da evolução, tá, para nós, seres humanos, ela é totalmente inviável, segundo esse conceito. Então, não é que a ciência ela venha sofrer total mudança, né? Mas as descobertas, cada dia que nós fazemos mais descobertas, o que, que acontece? Mais nós nos aproximamos de Deus. Essa é uma verdade, mais nós nos aproximamos de Deus. Então, o evolucionismo ele sofre vários ataques. Aqui tem um paleontólogo que ele fala aqui, ele diz assim, ó, os paleontólogos, né, falando sobre a questão de cientistas, são os que estudam os fósseis, ok? Há crescente discordâncias. Francis Hitchens, evolucionista e autor do livro The Neck of the Giraffe, o pescoço da girafa, declarou o darwinismo a despeito de toda a aceitação que goza no mundo científico como o grande princípio unificador da biologia. Depois de um século e um quarto, acha-se envolto em um surpreendente montão de dificuldades, né? Então aí tem um outro paleontólogo aqui também que fala que é Niels, né, Eldredge, evolucionista de destaque, disse: a dúvida que se infiltrou no anterior, na anterior certeza presunçosa e confiante da biologia evolucionista, nos últimos 20 anos tem atiçado paixões. Mencionou a falta de total acordo, mesmo no âmbito dos campos opostos, e acrescentou: as coisas estão realmente tumultuadas nesses dias. Às vezes parece que há tantas variações de cada tema evolucionista quanto ao número de biólogos singulares. Os cientistas evolucionistas estão divididos entre si, nem eles mesmos sabem com certeza do que discorrem. Então, quando existem essas controvérsias, são controvérsias que trazem uma grande dificuldade, uma grande demanda para você ter, como eu posso dizer, uma credibilidade relacionada à questão, né, do evolucionismo, mediante a visão científica, tá? Nós não, Deus ele não desprezou a ciência, ok, pessoal? Deus não desprezou a ciência, mas nós precisamos entender que a ciência ela não consegue explicar Deus, e muito menos a sua criação, ok? Então a gente está aí, eu também sou um estudioso, sou um pesquisador nas áreas da saúde mental, né? Somos formados na área da psicanálise clínica, né? Temos alguns cursos aí, agora voltei novamente a estudar, estamos fazendo a faculdade de psicologia, então dentro ali daqueles conceitos, né, da ciência também existe controvérsias entre os teóricos, né, os teóricos que eram os filósofos, houve uma mudança, a psicologia precisou de demonstrar, né, como ela para ela se tornar ciência, então Wundt ele descobriu, né, que era necessário que viesse comprovar determinado, porque os filósofos eram muito teóricos, né, mas não conseguiam comprovar a psicologia. Então a psicologia, ela para poder se tornar ciência, era necessário que ela entrasse no ramo de laboratório para que pudesse realmente entender, né, o conceito da mentalidade humana, do que é a alma, né? Então, tudo isso a gente vê não somente no campo, né, da antropologia, mas também na área da filosofia, da própria psicologia. Então, a ciência ela é muito vasta. Fazem-se descobertas mediante as épocas, os tempos, né? Os tempos vão passando, as pessoas vão pesquisando mais, novos pesquisadores surgem, então sempre existe aquelas divergências, aquelas discordâncias entre eles. E aqui, quando esse cientista, esse paleontólogo Andrés diz aqui, os cientistas evolucionários, né, evolucionista, estão divididos entre si. Nem eles mesmos sabem com certeza do que discorrem. Então, que essa palavra, esse estudo de hoje, né, venha levar ao seu coração direção, discernimento, entendimento, tá? Para que a gente possa entender e vislumbrarmos que não existe nada concreto,
relacionada acerca da lei do evolucionismo, tá? Na nossa quarta aula, nós vamos estar falando sobre a refutação do evolucionismo e os motivos de muitos aceitarem o evolucionismo, tá ok? Então nós vamos estar falando na nossa próxima aula relacionada a esses dois conceitos aí também, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tenham um dia, um excelente dia, né? Uma semana abençoada e estudem, ok? Porque com certeza você vai alcançar. Quando a gente alcança conhecimento, adquire conhecimento, a gente avança, né, na nossa mente, a nossa alma, né? Então, os estímulos que entram na nossa mente são estímulos satisfatórios e faz com que a gente possa estar, a gente se sente até melhor com o conhecimento que a gente vai adquirindo, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, queridos alunos e alunas. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, tchau. Shalom.